Olá, Infomoney, seja muito bem-vindo ao primeiro evento para falar da carteira recomendada 2016 Infomoney. Eu sou o Thiago Salomão e aqui está comigo o João Sandrini, nós que montamos o Guia Onde Investir 2016, que vocês fizeram o download, acompanharam o resultado. Hoje a gente vai mostrar o resultado da carteira, falar um pouquinho do que a gente espera para fevereiro. E isso vai ser uma apresentação bem rápida, a ideia mesmo é mais tirar dúvidas de investimento de vocês que baixaram a carteira, acompanharam. Até nesse primeiro mês de janeiro foram mais de 35 mil downloads da carteira recomendada. A gente agradece o apoio, muitas mensagens agradecendo o resultado, foi muito bacana mesmo. Mas bom, hoje eu e o Sandrine a gente está aqui para falar um pouquinho de como foi a carteira, tirar a dúvida de vocês e apresentar os resultados, certo? Bom, já deixo aqui o bem-vindo aos 547 conectados nesse momento, mais o pessoal que deve estar chegando agora, que a gente colocou a chamada na home do Facebook. E também a gente tem uma novidade para divulgar, não sei se a gente já jogou aqui no chat, a gente já vai jogar para vocês aí, se quiser contar um pouquinho da novidade aí, Sandrinho, do lançamento do André. Estamos com um vídeo ali, o André Machado, analista-chefe da XP Investimentos. André Moraes, né? André Moraes, desculpa. Analista-chefe da XP Investimentos, cara que tem bastante experiência em bolsa ali, gravou um vídeo que a gente está divulgando no site agora. Nesse vídeo ele conta ali 3 dicas ali que ele gostaria de ter recebido ali logo que ele começou a investir na bolsa. Coisa que teria evitado ali que ele cometesse erros ali que ele custaria muito caro depois, né? E esse vídeo está no ar, a gente está divulgando ali no site do Infomoney. E queria deixar o convite aí para todo mundo assistir. O Fábio Sala aí vai jogar o link aí para vocês aí no chat. Enfim, clicando aí vocês podem ver o vídeo, material bem interessante que o André fez aí pra gente. Eu estou mandando aqui a carteira do Infomoney, que já vieram perguntar onde está a carteira. Esse aqui é o último post falando do resultado do primeiro mês do ano. Se você rolar lá embaixo, já vai ter os cliques aqui, que vocês vão encontrar vários clicando aqui, clique aqui. No final da mensagem e no começo da mensagem também aparece o link para vocês baixarem a carteira. Também está na homepage do site, ali no começo na primeira parte do site tem o Guia Onde Investir 2016, baixe grátis. Estamos mostrando aqui, está aqui em cima, o Guia Onde Investir 2016. Você clicou aqui, já vai cair na página, faz o download da carteira, coloca o seu nome e seu e-mail e já vai receber no e-mail agora. Bom, vamos falar rapidinho então de como foi o resultado. Já estou vendo que tem bastante pergunta, pedindo para comentar o dólar. Bom, vamos olhar primeiro aqui. Montei uma apresentaçãozinha rápida para vocês. Só colocar aqui na tela para o pessoal poder acompanhar. Carteira recomendada de janeiro. A gente montou 5 carteiras, né? Para quem não acompanhou, a gente fez uma divisão de 5 perfis, né? Carteira de 20 a 40 mil, de 40 a 60, 60 a 100, 100 a 200 e acima de 200, né? E as carteiras todas tiveram resultado positivo. A menor foi uma alta de 0,82% e a melhor teve uma alta de 4,50%. Isso no mês em que o CDI ficou 1,05% e a bolsa despencou 6,79%. Os destaques ficaram com as carteiras mais diversificadas, que embora tenha uma carteira que rendeu 4,50%, ela é um pouco mais concentrada, né? E as carteiras mais diversificadas conseguiram ter um ótimo resultado bem acima do CDI. Teve a carteira de 60 a 100 mil que rendeu 221% do CDI. Dos destaques da carteira, a gente teve na parte de ações a Raia Drogasil, que foi a maior alta do Ibovespa no mês, estava na carteira, assim como a Ambev. E outro destaque positivo da carteira foi que, tirando uma ação, que foi a ação da Fibra, o destaque negativo que a gente vai falar depois, todas elas performaram melhor que o Ibovespa, o que ajudou a carteira a ter um bom rendimento. E também nos outros mercados, a gente tem uma aplicação em renda fixa e também no fundo Votorantim Cambial de dólar, que acompanhou a valorização do dólar no mês de janeiro, ajudou no resultado positivo. No destaque negativo ficou a Fibra, uma das melhores ações da Bolsa em 2015, mas no começo de 2016 caiu bastante, caiu 15%, mas mesmo assim não atrapalhou o resultado positivo do portfólio. Bom, para quem leu o guia inteiro, né, foram 30 longas páginas, a gente até demorou um pouco para fazer o evento ao vivo, para dar tempo de todo mundo poder acompanhar o que a gente esperava para o ano. A gente pontuou os 10 principais temas para o mercado em 2016, né?
E basicamente 4 temas mostraram um pouquinho de direção, não a direção completa, mas alguns deles já mostraram uma bela mudança, né? O primeiro tema era a alta de juros no Brasil. A gente acreditava que, seguindo as perspectivas do mercado e a sinalização do Banco Central, a Selic deveria ter mais uma elevação ou 2 no começo do ano. A gente também esperava uma alta de juros nos Estados Unidos ao longo desse ano. Poucas novidades de Ásia, principalmente Ásia. A Europa, o Banco Central Europeu já sinalizava medidas de estímulo, mas nada que fosse fora do normal. E o dólar acima de R$4. A gente acreditava que com o cenário esperado, o dólar deveria se manter acima de 4. Mas o que a gente está vendo agora, né, nesse começo de fevereiro, o mês de janeiro comprovou muitas dessas teses, mas em fevereiro algumas coisas têm mudado, né? Primeiro, o Copom praticamente encerrando o ciclo de alta de juros, né, aos 45 do segundo tempo, o Banco Central optou por manter os juros em 14,25 e dando uma sinalização de que está mais preocupado com a recessão do que com a inflação, acreditando que a alta dos preços comece a diminuir acompanhando a recessão da economia. Então ele está mais preocupado em estimular a economia do que puxar os preços para baixo. O Fed cada vez mais dovish, né, as figuras de linguagem que usam no mercado, né, o dovish e o hawkish. O dovish seria a pomba, né, tá mais suave o Fed, então em relação à alta de juros, ele deve mostrar uma certa parcimônia, uma certa tranquilidade em começar a elevar os juros. Ontem mesmo, o presidente do Federal Reserve de Nova York já deixou bem claro que depois que subiram os juros nos Estados Unidos, as condições financeiras pioraram bastante e isso tem que ser levado em conta. Então aquela aposta de que iria subir 3, 4 vezes ao longo desse ano pode até ficar para nenhuma alta nesse ano. Bank of Japan, né, o Banco do Japão, colocou a taxa de juro negativa lá na economia japonesa semana passada, o que não era esperado pelo mercado, inclusive trouxe uma bela dose de otimismo para os investidores. O Banco Central Europeu sinalizando nesse começo de fevereiro que deve agir a qualquer momento contra a deflação. Ele até falou que há um risco maior em não agir rápido do que em agir rápido, deixando bem claro que o Mário Draghi está querendo estimular a economia europeia. E por fim, o dólar voltando para baixo de R$4, é o que a gente está vendo agora nesse mês de fevereiro. Apesar de todas essas mudanças, o racional da carteira não mudou, por isso que a gente manteve praticamente as mesmas apostas da carteira em relação ao começo do ano. A única mudança foi a saída do contrato futuro do índice S&P 500, que era a nossa exposição à bolsa americana. A gente retirou o índice e distribuiu metade nos fundos que a gente tem, né, que são os fundos quantitativos da Bozano Quant, e o fundo cambial da Votorantim, que a gente já mencionou, e a outra metade em renda fixa, e aí vai a gosto do freguês. A gente tem 2 exposições em renda fixa na carteira, que é o fundo de crédito privado do Porto Seguro e LCAs. Você pode distribuir da maneira que você preferir. Bom, essa é a apresentação rápida que a gente tinha sobre a carteira de janeiro e a mudança em relação a fevereiro. Vocês já receberam no e-mail uma planilha, que eu vou até abrir aqui para vocês para mostrar o resultado da carteira no mês de janeiro. Rolar aqui, pegar a principal carteira, que foi, deixa eu pegar aqui em cima, que estão com as fórmulas atualizadas. A carteira já com as mudanças, né, saindo o índice do S&P, o contrato futuro do índice S&P 500 e realocando em renda fixa, né? A carteira de ações continua mantendo Cielo, Ultrapar, Raia Drogasil, CETIP, Sul América, Ambev e Fibra. Nossas preferências ficam com Cielo, Ultrapar e Raia Drogasil. As outras ações, uma participação menor. 13% da carteira dividido nos fundos, que tem o fundo de dólar e o fundo Bozano Quant, e 25% da carteira, 26%, em renda fixa, né? Sobre as ações, uma passada rápida, né? O case não mudou muito, a gente priorizou empresas com caixa líquido, né? A gente fala de dívida negativa, tem caixa maior que dívida, são praticamente oligopólios no mercado em que atuam, resultados consistentes, resilientes e constantemente em crescimento, lucro constante também, que é fundamental para uma carteira para o investidor que mesmo com a queda das ações consegue um ganho em dividendos, e alguma delas também apresenta uma vantagem de ter caído muito forte nos últimos meses de 2015, que até abriu um belo espaço. A única ressalva é a Fibra, que a nossa, embora ela se encaixe em empresa com resultado bom, constante, resiliente, ela aparece como a nossa proteção ao dólar,
que inclusive até justifica a queda dela, já que o dólar vem arrefecendo, se distanciando cada vez mais dos R$4. Mas as apostas continuam a mesma. A única ressalva que a gente fez na matéria divulgando a carteira, o resultado de janeiro, a CETIP está em vias de receber uma oferta da BMF-Bovespa, quer dizer, a BMF-Bovespa estuda fazer uma nova oferta, é o que o mercado espera, de uma fusão entre as duas empresas. E vindo essa oferta de fato e a CETIP aceitando, isso deve trazer uma alta para a ação, e a gente já deixou o alerta de, se esse movimento acontecer ao longo de fevereiro, realizar, embolsar o lucro, e a gente vai falar o que fazer com esse dinheiro, onde realocar, se vai escolher uma outra ação ou distribuir nos papéis que já temos em carteira. Bom, o que eu tinha para falar das carteiras é isso, os resultados vocês já têm no próprio e-mail que a gente mandou. Agora a gente vai dar uma acompanhada aqui nas perguntas. Já vi bastante coisa pedindo para comentar alguma coisa de dólar. Só antes, João, você acha que para o investidor que não está com... a gente deu a recomendação para quem tem menos de R$20.000 deixar em tesouro direto. A gente até recomendou o tesouro Selic. Você acha que nesse momento que o Banco Central sacramentou a alta de juros, talvez valha a pena trocar o tesouro Selic pelo pré-fixado, ou o tesouro Selic pelo menos garante uma rentabilidade mais segura? Eu acho que agora o investidor deve olhar ali para as tendências de longo prazo. Tá? Se você pegar os juros, eles vêm subindo desde 2011. Em vários momentos ali o Banco Central chegou a dar uma sinalizada ali que manteria os juros por um tempo prolongado, ou que talvez chegou até a cogitar ali reduções da taxa de juros. Agora, a tarefa do Banco Central uma coisa é o que ele quer, né? E outra coisa é o que ele pode fazer. Porque nesse período todo, né, apesar de todas as pressões ali que o Banco Central acaba sofrendo, o resultado fiscal do governo, nesse período todo, ele só se deteriorou. Mesmo no ano passado tivemos aí um ministro da Fazenda ali mais ortodoxo, que era um cara ali conhecido como mãos de tesoura. O que aconteceu é que em 2014, né, o governo saiu de um déficit primário aí de 0,6% do PIB para um déficit de quase 2% do PIB ali no ano passado. Né? Mesmo considerando, né, isso considerando as pedaladas, mas desconsiderando as pedaladas, ainda foi um déficit de quase 1% do PIB. Então o resultado primário do governo piorou. Né? E num cenário como esse, é muito difícil para o Banco Central ele ter espaço para reduzir juros. Tá? Fica aquele desejo do governo de reativar a economia, obviamente, né? Eu também, se estivesse no governo, também estaria com esse desejo. Agora, uma coisa é o que você quer e outra coisa é o que você pode fazer. Né? E tem aí muita gente aí revisando a inflação para esse ano aí de quase 10% novamente, mesmo sem pressão de preços administrados. Então, o Banco Central, a gente vai ler muita notícia que o Banco Central quer reduzir juros, ou que o Planalto quer reduzir juros, mas na minha visão ali não vai ter espaço para isso. Tá? A inflação vai permanecer bastante elevada aí durante o ano, e acho que aí o mercado aí já começa até a exagerar, né, nessa correção aí de taxa de juros. Então, se fosse para pré-fixar, eu acredito que seria o pior momento nesse momento. Né? Se você tivesse feito isso ali na frente, você ainda poderia estar, né, ter aquela opção de sair com um belo lucro no bolso. Agora não, agora o mercado já corrigiu. Você pega o juro aí dos próximos 12 meses, ele está muito próximo aí da permanência da Selic constante até o final do ano. Tá? Vai estar o DI ali, janeiro 17, vai estar ali nos 14,4, alguma coisa parecida com isso. Seria uma alta de juros só. Então, eu acho que seria um péssimo momento para pré-fixar. Tá? Gosto da ideia do pós-fixado e acho que a gente tem que olhar, as tendências elas são mais de longo prazo, pessoal. O país está em uma tendência de deterioração econômica aí, pelo menos desde 2011. Tá? Então, muita gente previu recuperação em 2012, quebrou a cara. Previu recuperação em 2013, quebrou a cara. 14, 15... Né, todo ano o pessoal se enche ali de esperança ali que tudo vai ser melhor e tal. E o que a gente tem visto ali é deterioração atrás de deterioração. Eu seria mais prudente ali, tá? Pensa que os movimentos são de longo prazo, então mesmo que você perca um pouquinho ali do começo do movimento, mais para frente com mais visibilidade ali, ainda vai dar tempo de você pegar, né, uma reversão ali, algo que beneficie bolsa, né? Beneficie queda de juros, enfim, queda de dólar e tal. Então, o conselho que eu daria nesse momento é para continuar ali mais cauteloso, tá? Que o cenário está muito longe ainda de melhorar ali.
E o que a gente está vendo aí realmente é talvez só um repique, né? Eu acho que legal desse cenário tá longe de melhorar, porque nesse começo de fevereiro a gente está vendo uma bela disparada da Bolsa agora mesmo. O programa está rolando ao vivo aqui nessa quinta-feira, a Bolsa está subindo mais de 4%, muitas ações subindo bastante. E até pode rolar a pergunta de se vale a pena manter opções tão defensivas em carteira. Como a gente acredita que o racional não mudou, isso ainda está com uma cara de que pode ser um respiro depois de longas quedas. A gente caiu muito em janeiro, mas se você olhar desde o final do ano passado, a Bolsa chegou a cair mais de 30% se pegar de outubro para cá. Então, ainda é cedo para a gente fazer uma mudança completa no nosso portfólio de ações. A gente espera uma recuperação na Bolsa antes da economia, já que a Bolsa costuma antecipar esses movimentos, é algo cíclico mesmo, é natural, mas a gente acha que fazer isso agora seria queimar a largada. Estão vindo muitas perguntas aqui, João. Eu acho que vale a pena a gente concentrar, como você acompanha mais renda fixa, deixar as perguntas mais renda fixa para você, e eu vou respondendo as de ações. Então vamos intercalar aqui. Eu vi uma pergunta sobre dólar, comentar o dólar para o fim do ano. Olha, dólar nasceu para envergonhar economista, né? A gente fala isso porque fazer projeção para o dólar é a maior furada que existe, é muito difícil acertar. Basta ver no meados de janeiro, logo depois da manutenção dos juros, que o dólar bateu a máxima histórica, o maior fechamento da história, e já começaram projeções de que ia bater 4,30 em 2 semanas, 4,80 era o novo alvo, e agora o dólar está abaixo de R$4. Não existe, a gente não tem essa bola de cristal aqui. O que a gente acredita é que há muito mais motivos para o dólar subir do que para o dólar cair. Estamos vendo um movimento de queda do dólar nesse momento, mas a gente, pelo menos na nossa tese de investimentos, não considera ele sustentável e constante até o final do ano. Então, eu não vou cravar um número exato, 4,3228 para o dólar, mas eu acredito sim que o dólar vai estar bem acima do que ele está hoje, por isso que a gente até mantém a exposição para fibra e para outros ativos mais seguros, né? Pensando que o dólar vai subir porque as coisas não vão melhorar tão cedo aqui no Brasil. Em relação a dólar, assim, acho que uma coisa que é sempre legal lembrar é que você pode fazer duas coisas, né? Ou uma especulação ali, realmente apostar, né, que vai ter um aumento ali do dólar e ganhar dinheiro com isso. E outra coisa muito importante aí que principalmente as empresas fazem é proteção, tá? Então as pessoas muitos de vocês provavelmente vão ter gastos em dólar, o cara quer comprar um carro importado, quer viajar para o exterior, enfim, o cara gosta muito de vinho, vive comprando vinho. Pô, se o dólar sobe, esse é um camarada aí que vai ter um bom aumento de despesas, né? Sempre que esse movimento acontece. Então, para esse tipo de investidor, se o cara tem um dinheiro ali parado ali, eu sempre gosto de recomendar para as pessoas que tenham também uma posição em dólar para se proteger, né, do possível efeito da alta da moeda americana. O mercado está especulando ali que não vai ter mais alta de juros, ainda tem no preço ali na curva de juros americana uma alta, tá, pessoal? Uma alta de juros em novembro de 2016, seria só essa alta nesse ano. O guidance do Fed ali é para mais altas, tá? Então tem uma diferença entre o que os diretores do Fed falam e o que o mercado está achando. Realmente o cenário ali de ter menos altos do que a gente achava no começo do ano, que era 4 altos todo mundo achava, ele ganhou força e talvez realmente não sejam essas 4 altas. Agora, de qualquer maneira, 1 ou 2 altas já seriam suficientes aí para ter uma correção dos juros americanos, aí a curva de juros teria que aumentar lá e eles atrairiam mais dinheiro, e isso faria com que o dólar suba, tá? E aí tem veículos para fazer, né, esse tipo de proteção, se o conceito de mercado estiver certo e o dólar continuar subindo. Você pode fazer via fundo cambial, como a gente fez na nossa carteira, que eu acho que é a maneira mais simples. E aí, se você é um cara mais conservador, que não gosta ali de volatilidade, porque dólar tem muita volatilidade, dólar sobe ou cai 10% no mês, né? O produto novo que tem aí no mercado ali, nos bancos, aí em algumas corretoras também já está chegando, é o COI. Então, com o COI você consegue fazer um capital protegido de dólar, né? Então, o dólar está 3,90 hoje. Se o dólar for para 3,50, você não perde nada, né? Daqui a um ano. E se o dólar subir, sei lá, até um limite, ali até R$5, por exemplo, você consegue capturar toda essa alta, né? Você perderia a alta que, além desses R$5 ou do teto de valorização ali que for estabelecido no COI. Então também pode ser um produto bastante interessante, tá? Para quem quer ter exposição cambial.
na nossa visão ainda continua valendo a pena, tá? Como eu disse antes, os ciclos são longos, o ciclo de valorização do dólar começou em 2011, contra uma cesta de moedas aí, e aí a gente ainda acha ali que os Estados Unidos ali tem uma força econômica maior aí do que os outros países, o que justificaria a valorização do dólar contra a cesta de moedas, e que o Brasil ainda tem deterioração de conta pública, perda de grau de investimento, tem muita coisa ruim para vir aí, o que justificaria uma desvalorização adicional do real, né? Então o real perderia valor não só em relação ao dólar, mas em relação a outras moedas também. Tá? Quer pegar uma pergunta aí? Tô pegando várias aqui, João, só uma eu já respondi aqui pelo chat, falaram que não baixaram a planilha. Mandei de novo agora o link, foi o Felipe que perguntou. Dentro desse link, quando a gente falar dos resultados da carteira, vai ter lá, clique aqui para baixar a planilha e você vai receber no seu e-mail. Um comentário aqui, o Fábio falou que se está todo mundo falando que o dólar vai subir, então é porque ele vai cair. Isso realmente é uma boa tese, viu, Fábio? Mas só para fazer uma meia-culpa, ontem o Rafael Figueiredo, analista da Clear Corretora, publicou um blog no InfoMoney muito bom, aliás, foi a matéria mais lida ontem, falando exatamente que a perda dos 3,95 seria um divisor de águas para o dólar e que ele poderia cair no curto prazo, mesma tese defendida pelo Wagner Caetano, dois que usam mais análise gráfica do que a notícia, embora utilizem a notícia para embasar as recomendações, mas os dois falaram de queda do dólar. Então não é um consenso, né? Há uma maioria esperando alta do dólar. Bom, muitas perguntas aqui, eu vou pegar uma de ações. Que alta absurda é essa da Lelis Blanc? Perguntou o Fábio, parece até alta de insider. Olha, pode ter insider sim, mas se é um insider a gente não sabe, porque não somos insiders. Mas o que acontece nesse momento de euforia, a gente viu isso no ano passado, quando a Hipermarcas vendeu a Coty, vendeu para a Coty a divisão dela, vários segmentos que ela vendeu por $1 bilhão, e trouxe o que chamaram no mercado de efeito Hipermarcas, né? Que eram ativos que valiam a pena, só que com o dólar muito alto em relação ao real, eles estavam baratos aos olhos dos estrangeiros. Então, algumas ações da Bolsa que estavam extremamente descontadas, que estão com problemas, empresas com problemas de endividamento, resultados não muito bons, e muito descontadas na Bolsa, e também um agravante, né, a baixa liquidez, no caso a Lelis Blanc, que você citou, a Restock, no caso, ela tem uma liquidez muito baixa, então qualquer movimento mais forte de investidor para cima ou para baixo vai puxar a ação. E a gente está vendo uma alta que já está superando 100% nos últimos dias e pode ser um pouco disso. A gente correu atrás, não há um fundamento por trás da alta da Lelis Blanc, ela não divulgou resultado, não tem ninguém anunciando o início de cobertura, recomendando compra, não tem nenhuma novidade no radar. Mas é uma ação extremamente descontada. Se você olhar para o gráfico de curto prazo, parece que ela só subiu nas últimas semanas, mas se você olhar nos últimos 2, 3 anos, ela ainda está caindo muito, né? É uma alta quase que residual perto de tudo que ela caiu. Mas a gente está vendo isso com muitas ações. Tem a Lelis Blanc, tem a PDG, tem a Fertilizante Seringer, tem a Saraiva, várias ações com características semelhantes. Baixa liquidez, problemas operacionais e financeiros, fora do radar, nenhuma notícia que poderia justificar isso, então aumenta a especulação e acaba pegando carona nessa euforia que está o mercado, muita gente comprando e muita gente zerando posição vendida, né? Então acaba catalisando isso nessas ações de menor liquidez. Acho que sobre esse ponto aí, de as altas aí atípicas aí de empresas encrencadas, acho que é importante lembrar que a gente teve 2 eventos aí bem importantes aí em janeiro que favoreceram essas ações, né? O primeiro deles foi a sinalização do Banco Central ali de que não deve subir os juros aí por pelo menos alguns meses aí, pelo menos até o final do ano. Empresas aí como PDG, Gol, são empresas que estão altamente endividadas aí no momento aí de baixa geração de caixa ou geração de caixa negativa. Então, o fato de o juro não subir dá um alívio para essas empresas que nem Gol. O Gol tem quase 5 bilhões em dívida, né, pessoal? Então, quando o CDI cai, para essa empresa é muito positivo, tá? Para você fazer um valuation da empresa ali, é uma sensibilidade grande ali, né? O juro futuro saiu ali de quase 17 aí para 15, né? O juro longo. Então, beneficiou muito esse tipo de empresa ali, o valor dessa empresa no mercado. A mesma coisa a alta do dólar, né? Porque tem empresa que está endividada em dólar, né? Gol também um exemplo de empresa endividada em dólar, ou uma Petrobras. Quando o dólar cai ali, realmente o valor da empresa ali, destrava o valor da empresa, né? Faz sentido ter uma alta desse tipo nas ações. Teve aqui um leitor, desculpa, não lembro o nome, ele me perguntou sobre Petrobras.
se é só repique, né, ou deve engatar uma alta agora, eu acho que para ter um movimento mais consistente, né, deveria ter dois eventos, né, ou aumenta o preço da gasolina, né, e diesel, combustíveis em geral, que é um negócio que eu acho que é muito difícil, porque o combustível já está com prêmio em relação ao exterior. E outra coisa que poderia acontecer que seria muito positiva é a OPEP, os países aí maiores produtores de petróleo do mundo, cortarem a produção. Isso eu já sinto um pouco de diferença no discurso aí dos principais países, né? Até o ano passado era a Arábia Saudita falando, não, vou colocar petróleo enquanto der, porque o preço baixo ali vai quebrar muito produtor e eu vou voltar até, né, uma postura mais dominante nesse mercado. Só que agora o preço caiu tanto, mais tanto, que essas economias aí ficaram num estado ali tão difícil, né? Quando você pega uma Venezuela, uma Rússia, né? Países árabes não, porque eles têm muito caixa, né? Muita riqueza ali do petróleo. Agora, essas economias nessa situação já começa a ter, né, um movimento de alguns países da OPEP mais favorável. Isso beneficiaria a Petrobras, né? Agora, tirando esses dois eventos ali de alta de preço de combustível ou alta de petróleo, todo o resto, para mim, parece ser repique, tá? Porque dólar, para mim, daqui a pouco volta para cima dos R$ 4, entendeu? Um negócio que gera tira um pouco de pressão da Petrobras, né? Mas é passageiro. Juros, a gente também acha ali que queda de juros nesse momento é balela, entendeu? Não tem um negócio mais consistente ali, vindo ali um movimento de reversão. Então, não seria um divisor de águas para a Petrobras. O que seria mesmo é a recuperação do preço do petróleo e aumento de combustíveis aqui no Brasil, que são eventos ali que tem que monitorar, tá? Não dá para descartar, a gente não sabe, enfim, não estamos lá na Petrobras, não estamos na OPEP, mas que eu não acho que seria a maior probabilidade nesse momento de acontecer aí no curto prazo. Legal. Antes de passar para as outras perguntas, eu vou pegar aqui uma de renda fixa, já vou fazer um combo, que vieram perguntas bem legais do Rubro Negro, da Gabriela e do Beto Love, deve ser parente do Wagner Love aqui, mas antes eu queria ver com a produção aqui se o som tá ok, que alguns, na verdade foi uma pessoa só reclamou de eco, mas eu não sei se o som tá ok aí, tá tudo bem? Então talvez seja, pode ser como tem muita gente no chat, pode estar dando até um problema de conexão, mas o som aqui está ok. Vamos lá, eu vou pegar aqui de renda fixa, aqui já até falaram que tá ok, o Portuga. João, pergunta direta e reta do Beto. LCI está melhor do que ações? E aí eu já vou emendar com a da Gabriela, se você responder a favor da renda fixa. Qual a melhor opção de investimento? Se é um fundo DI, uma compromissada DI ou um CDB pré? Tá, então vamos lá. Acho que a primeira pergunta, eu acho que todo mundo deveria ter uma parte da carteira em renda fixa, tá? A renda fixa vem batendo aí o CDI desde 2010, tá? Então tínhamos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 anos já que a renda fixa bate o Ibovespa, né? Então, num cenário como esse ali, a gente não está vendo reversão de longo prazo, tá? Tendência de longo prazo mantida, a gente acha que, né, todo leitor, todo investidor deveria ter uma parte da carteira em renda fixa. Aí você vai falar, mas quanto, João? Não sei, depende um pouco do seu perfil, do seu apetite a risco, né, da sua vontade de estar na bolsa. Que eu posso te falar ali que a minha carteira pessoal, 75% eu deixo em renda fixa, tá? E os outros não é só ação, tem um pouco de dólar, tem renda fixa ali sem risco, né, eu digo. Né? Aí vai ter a minha reserva de emergência ali, que obrigatoriamente, né, vai estar num fundo DI, que é a melhor opção, enfim. Então, no seu caso específico, eu teria que fazer uma análise ali um pouco mais aprofundada, mas eu partiria ali do pressuposto ali que hoje, no cenário atual que a gente está, pelo menos 50% eu acho que seria um número legal, tá? Para você não perder aí esse custo de oportunidade incrível que a gente tem no Brasil, que é esses juros aí de 14%. E se você quiser prefixar num CDB, hoje tem 17%, quase 18%, né? Você pode prefixar, né, se você estiver confortável ali com a taxa de juro atual, achar que não vai subir mais. E, é um custo de oportunidade que é difícil bater com ações quando a bolsa cai do jeito que cai, né? Você pegar 18% ao ano e o Ibovespa largando ali com menos 7, quase só em janeiro, né? É probabilidade, pessoal. A cada 10 investidores, 9 vão ganhar mais com a renda fixa e 1 vai ganhar mais com ações. Então, eu prefiro ficar, né, na probabilidade maior, que é de 90%, eu estou falando que é 90%, não sei, não calculei, né, essa probabilidade maior ali
que o cenário continua ruim para a Bolsa, tá? E deixar uma parte da carteira em renda fixa. Em relação a outra pergunta de pré ou pós, né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho ali, acho que está ruim para fazer pré nesse momento, tá? Acho que o juro cedeu muito, tá? Todo o prêmio que tinha ali em relação o juro sobe ou não sobe, ele praticamente sumiu, né, com a decisão do Banco Central em janeiro ali de manter a Selic. Ninguém mais está vendo um grande aumento ali nesse semestre, porque seria um Banco Central muito altista, né? Um Banco Central que se comunica mal demais. Primeiro ele dá a entender que vai subir. Aí chega na semana da decisão, ele dá a entender que não vai mais subir e não sobe. E que isso é um movimento ali, né? Tem preocupação internacional ali muito grande. E aí logo depois ele muda de novo a direção e começa a subir. Não acho que faria sentido isso daí. Então vamos descartar aí alta de juros aí nesse primeiro semestre, tá? Mas mais para frente ali acho que ainda a tendência ainda seria de alta ali, bem mais provável que a de baixo. Então ficar mesmo no pós aí, no CDI, acho que é mais interessante nesse momento. Só um complemento sobre renda fixa versus ações, que a gente tem visto é que para ter sucesso nas ações, só ver pela nossa carteira, né? A gente conseguiu 1% de ganho, mas se você comparar com o resto do mercado, foi até um resultado excelente, né? A gente faz um acompanhamento das carteiras recomendadas de bancos e corretoras, e de 10 carteiras que a gente pegou aqui, nenhuma conseguiu resultado positivo em janeiro, né? A melhor caiu 2%, né? Porque é muito difícil você conseguir ter sucesso em ações tendo o Ibovespa, e o Ibovespa em queda. A sua carteira não vai ser o Ibovespa, mas como ele mensura as principais ações do índice, só se você fizer uma leitura muito bem aprofundada para pegar ações fora do radar e conseguir acertar exatamente o buraco da mosca para conseguir ter um ganho em ações consistente e constante ao longo dos anos, principalmente não só ganhar, né? Ganhar acima da renda fixa, que é um benchmark tanto hoje para o mercado. Bom, fizeram uma pergunta de gráfico aqui, vou passar rapidinho, falando se no gráfico semanal do Ibovespa tem um oco bem definido, com projeção em torno de 30 mil, o que você acha disso? Não vi o gráfico semanal do Ibovespa para falar disso, mas se você gosta de fazer uma análise mais de longo prazo, porque quando você for fazer uma análise no gráfico semanal, tem que olhar um pouco mais para longo prazo. Eu te convido a assistir a análise do Osney Cola, da equipe Trader. Ele publicou essa análise em abril de 2012. A gente assistiu de novo esses dias porque a análise que ele fez em abril de 2012, como era de longo prazo, de fato está se mostrando agora, né? Que é quem estuda os ciclos do mercado, que o mercado repetiu de 70 para cá o mesmo ciclo de alta, correção com topo duplo e cai abaixo do fundo anterior. E se o mercado que está querendo formar esse novo ciclo vai vir a pernada para baixo, que se de fato formar e respeitar todos os ciclos que o mercado fez dos anos 70 para cá e repetiu de maneira quase que simétrica, se de fato acontecer isso, a Bolsa tende a perder não só os 30 mil, mas como os 29 mil do fundo da crise de 2008, que a gente tende a fazer um fundo abaixo do fundo da crise de 2008. Então essa análise por si só já fala bastante disso. E também perguntaram o que acham de uma reação da economia do Brasil a curto prazo. Não acreditamos numa reação da economia a curto prazo porque há muitas coisas a serem aprovadas, que precisam principalmente de traquejo político para ser aprovado. A gente viu ano passado o sofrimento que foi o Joaquim Levy, super bem intencionado, querendo aprovar medidas extremamente não políticas, né? Vamos dizer que não são nada populares as medidas que o Joaquim Levy queria propor, e com a falta de manejo político, de habilidade, basta ver os números de aprovação do governo Dilma, fica muito difícil conseguir andar nesse caminho, né? Até hoje a gente soltou uma matéria de manhã falando que no primeiro dia de trabalho da Dilma esse ano, ela já conseguiu a primeira derrota no assunto ajuste fiscal. Então, realmente, para a economia se recuperar, precisa de mudanças, precisa de reformas, medidas, e tudo isso precisa de política, e hoje está muito difícil conseguir andar nesse caminho. Por isso que a crise política e crise econômica do Brasil hoje andam lado a lado, e uma acaba tendo forte relação com a outra. A piora da economia atrapalha o andamento político, e esse andamento político atrapalha a recuperação da economia. Responder agora, você quer responder outra? Não. Tá, respondeu uma pergunta agora do C. Marques aí, ele perguntou o que ele faz com os fundos imobiliários dele, se vale a pena trocar
pela renda fixa. Eu vou contar aqui uns casos aqui que chegam para a gente aqui do Infomoney, aí de investidor contando. Você pega o prédio onde está o Infomoney hoje, tem alguns andares desocupados, né? E o proprietário do prédio colocou ali que se você fizer um contrato de aluguel ali de prazo um pouco mais longo, 5, 10 anos, o primeiro ano você não paga nada para ficar. Né? De tanto prédio em São Paulo que está desocupado e de tão difícil que está de arrumar inquilino, o cara te dá o primeiro ano grátis. Eu já ouvi histórias, tem um fundo imobiliário aí no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que não apenas o novo inquilino conseguiu 2 anos de aluguel grátis, como o dono do prédio ainda pagou uma reforma, tá? O inquilino é a TIM, a operadora de celular, o inquilino pagou uma reforma para que a TIM pudesse ocupar o prédio de 6 milhões de reais. Tá? É dinheiro dado ali realmente para você ter um contrato ali de 10 ou 15 anos de aluguel, e aí ele vai recuperar lá na frente, obviamente, mas nesse momento revela o desespero, né, do proprietário de imóvel para conseguir um inquilino. Acho que o fundo imobiliário, principalmente no Rio de Janeiro, tá uma desgraça, pessoal, não tem outra palavra para colocar. Toda a indústria carioca ali, principal, gira em torno do petróleo, que, enfim, com esse preço de petróleo atual, o pessoal está fazendo desinvestimento. Tem outras empresas importantes ali do Rio de Janeiro, ali, CSN, Vale, né, que também estão em grandes dificuldades. Então todo mundo ali, chega na hora de rever o contrato de aluguel, para baixo, pessoal. O cara fala, ou você cobra menos, eu vou sair, simples assim, porque tem um monte de prédio na cidade desocupado, né? E esse preço aí que você está me cobrando aí está totalmente fora da atual realidade. Então, o ciclo do mercado imobiliário é longo, tá? Geralmente também são muitos anos de alta e muitos anos de baixa depois. E minha percepção ali que também está longe de acabar. Eu não iria contra o ciclo, não, respondendo bem diretamente. Acho que a troca de fundos imobiliários por renda fixa ela é interessante. Um outro detalhe ali é que, enfim, chegou a ter um relatório ali do senador Romero Jucá, propondo, né, a criação ali de imposto de renda sobre fundos imobiliários, né? Hoje não paga sobre o aluguel distribuído, mas paga sobre o ganho de capital da cota, né? Passaria a pagar também sobre o aluguel distribuído. Como é renda variável, né, e a precificação do fundo imobiliário é muito feita em base de acordo com o dividendo distribuído, se você tem o início da cobrança de IR, você diminui o dividendo distribuído e você diminui, por consequência, também o valor do fundo imobiliário na hora, né? Não é um negócio que é precificado no mercado de um dia para o outro. E aí você vai ter uma queda ali de 5%, 10%, não sei quanto vai ser, né, no mercado de fundos imobiliários em geral, se uma medida dessa é aprovada. Então acho que é risco para o investidor de fundo imobiliário, não é um ativo ali que eu recomendaria ficar e, dado que tem uma renda fixa ali pagando 17%, 18% ao ano, é um negócio que para mim faz muito mais sentido, tá? João, agora eu vou... Como está vindo muita pergunta, a gente não vai poder se aprofundar tanto com algumas ações, então vou fazer um bate-pronto com algumas perguntas que estão vindo de ações. Também já perguntaram sobre o vídeo que eu falei, o PH Ferroni e o Bruno pediram para colocar o vídeo da análise. Eu não estou com o vídeo aqui, eu tentei agora buscar pelo YouTube da Equipe Trader, mas tem 1.600 vídeos ali, mas eu já deixo aqui o convite, semana que vem eu vou fazer um hangout ao vivo com o Osney Cola, exatamente para falar disso. Então, ao invés de mandar o vídeo, eu já deixo o convite aqui para na semana que vem, o horário ainda está a definir, a gente vai fazer um hangout com o Osney Cola para falar sobre esse estudo de ciclos, que na verdade ia ser realizado amanhã, só que ele vai viajar, então ele deixou para a gente fazer na semana que vem. Aí a gente já faz esse estudo de ciclo, vocês já vêm direto do Infomoney, não precisa pegar de outro lugar. Outras perguntas estão vindo. O Gil te falou, boa tarde, Petrobras tem possibilidade de voltar à cotação de um ano atrás, em torno de R$15 em quanto tempo? Olha, pode chegar nesse ano ainda, pode chegar daqui uns 5 anos, mas o fato é se ela vai se manter em R$15. O papel está muito volátil e eu não acredito ele voltando em R$15 agora. O cenário é extremamente preocupante, a tendência ainda é de queda. Petrobras, como a gente já falou um pouquinho mais cedo aqui no vídeo, tem problemas internos, tem o problema do petróleo, tem as indenizações que podem surgir nos Estados Unidos, que podem trazer um problema a mais. Enfim, manter a Petrobras esperando voltar para R$15, melhor buscar outro papel. Se você não tem, não compra. E se você quer esperar voltar para R$15, é bom ter paciência, porque vai demorar.
Boa tarde, Salomão, que você fala de Klabin. Muitos analistas do setor de papel e celulose estão mostrando preferência por Klabin em relação a Fibra e Suzano. Fibra e Suzano subiram mais que Klabin ano passado porque elas têm maior exposição ao dólar. Klabin tem uma exposição maior ao mercado interno e além disso ela tem o projeto Puma, que tá para nascer nesse ano, vai ser entre esse ano e ano que vem, e promete melhorar muito o resultado da empresa. Hoje na teleconferência o CEO da Klabin falou até que quando o Puma começar a operar, a alavancagem da Klabin vai ter uma queda fulminante e isso vai ajudar muito o desempenho da empresa. Muita gente está preferindo Klabin a Fibra e Suzano. O link da análise eu já falei aqui. Tem mais uma pergunta. Itaúsa. O que você acha da liquidez de Itaúsa? Apesar de possuir altíssima liquidez, a ação oscila pouco. Itaúsa acompanha o Itaú. Então, a Itaúsa é uma holding que praticamente toda a carteira Itaú tem um pouco em uma ação do setor elétrico, não lembro se era Copel ou CPFL, mas basicamente tudo é Itaú, então ela vai acompanhar o papel do Itaú. Quem gosta de Itaúsa, quem tem um perfil um pouquinho mais agressivo, porque como ela é uma holding do Itaú, ela tende a responder com um pouquinho mais de velocidade quando a ação sobe, mas também ela cai mais quando a ação recua do Itaú Unibanco. E também a Itaúsa tem um ticket menor, né? Se você for entrar no lote de 100, lote padrão de 100 ações, o Itaú hoje valendo R$23 na bolsa, R$20, não sei exatamente quanto está, você vai desembolsar R$2.000. A Itaúsa valendo entre R$5 e R$6, você desembolsa R$500, R$600 para comprar no lote padrão. Gosto de Itaúsa, gosto da liquidez, inclusive está no Ibovespa. O Suvaco perguntou aqui de Moody's rebaixa até próxima sexta-feira o Brasil. Não sabemos, ele está aqui com o Barbosa. Deve rebaixar o rating, a gente trabalha com a ideia de que vai rebaixar o rating. Agora o dia, data, hora e local, a gente não tem certeza, mas deve vir ainda nesse primeiro semestre. Investir em ações de bancos grandes é seguro? Bancos grandes são mais seguros do que bancos médios, mas o setor financeiro não está tão seguro. Aliás, seguro ele é, mas rentável talvez ele não seja para o investidor em ações, porque eles tiveram um resultado muito consistente nos últimos anos, mas a aposta para 2016 é que os resultados comecem a mostrar queda, comecem a mostrar uma desaceleração ou até uma queda no lucro apresentado, deterioração de margens, principalmente por causa de aumento de inadimplência. Um reflexo claro de por que mercado de ações reflete o futuro e não o presente da empresa está no balanço do Itaú. Para quem não entende muito de ações, aquilo foi uma verdadeira aula. O Itaú divulgou o balanço, foi o maior lucro da história do banco, teve um lucro de 2015 espetacular, um resultado excelente, mas a ação caiu 8%, porque a própria projeção do banco para 2016 foi bem preocupante. Inclusive, na conferência de ontem, o presidente do Itaú falou que trabalha com uma tese de que o Brasil deve recuar entre 2,5% e 5%, e no pior cenário do Brasil, o lucro do Itaú deve cair 20% em 2016. Ou seja, quando você compra uma ação, você está comprando a perspectiva futura de resultado, e é por isso que o Itaú caiu tanto, mesmo tendo um lucro histórico. Bom, deixa eu responder uma aqui. Desculpa, novamente, não vou lembrar quem me perguntou, mas perguntou se NTNB 2035 é uma boa opção para aposentadoria. Eu acho que em condições normais aí é ótima opção. A gente tem um juro aí de quase 7,5%, juro real ao ano, que é o que está pagando uma NTNB. Pessoal, quando você faz a conta em finanças, você vai dobrar o seu poder de compra comprando um papel como esse daqui a 9 anos. Então, vamos supor que você coloca R$1 milhão ali numa NTNB como essa, daqui a 9 anos você já tem o equivalente a dinheiro de hoje, né, porque é só o juro real, você tem R$2 milhões. Então, você dobrou ali essa fortuna. Então, para uma pessoa que tem, né, uma poupança já bacana, já guardou algum dinheiro ali, é muito interessante, né? Porque ninguém vai se aposentar, né? Algumas pessoas, mas a pessoa hoje tem 50 anos, né, e planeja se aposentar aos 60, o camarada vai colocar ali 1 milhão e vai ter 2 milhões ali quando ele se aposentar. É um ganho muito bom, tá? A única coisa que eu gostaria de falar é que, como, né, a gente tem esse problema fiscal que não está sendo atacado ali corretamente pelo governo, tem uma boa chance ali dos juros continuarem subindo, né? Então, para fazer especulação ali com o NTNB, tem muita gente que compra, né, de repente compra a 7,5 para revender a 6,5, né? E como o papel de prazo longo acaba gerando, né, uma grande recuperação do valor de mercado do papel,
tem muita gente que especula, né, como se fosse uma ação. Nesse caso, eu já não gosto da NTN-B, justamente por conta dessa tendência ali de alta, né, das taxas de juros no Brasil, por conta aí do problema fiscal do país, tá? Agora, para aposentadoria, acho que é ótimo, tá? Vai ter que ter ali um sangue frio em determinados momentos, mas acho que tendo um governo ali mais compromissado, né, em ajuste de contas públicas, acontecendo impeachment ou não, né? Em algum momento a gente vai ter um governo ali mais responsável, porque se não, isso não acontece, é tiro no pé do próprio governo, né? Você começa a gastar cada vez mais com juros, porque o mercado começa a fugir ali do teu título, né? E acaba sendo inevitável ali esse aumento das taxas. É o que a gente tem visto ali durante toda essa década, foi o que a gente viu. Então, ano passado ali tivemos, né, um aumento da dívida pública de 500 bilhões de reais, né? Negócio que é insustentável, pessoal. Não dá para ficar varrendo para debaixo do tapete. Você gastou 500 bilhões, meio trilhão de reais, né, a mais ali, considerando o gasto com juros, né? Então, em algum momento vai ter uma reversão e ali a pessoa só precisa ter o sangue frio, né, de esperar esses momentos passarem, né, e daqui a pouco volta a melhorar o país novamente. Estou com duas perguntas rápidas aqui, João, mas depois eu queria passar uma para você, que perguntaram sobre o que fazer quando uma corretora quebra. Mas antes, deixa eu responder aqui. O Gui Carter falou que está com problema de vender na hora certa, já deixei de ganhar 5 mil reais, como melhorar isso? Esse problema você vai ter a vida inteira. Ninguém consegue comprar o fundo do fundo e vender o topo do topo. Mas às vezes o que acontece é que você tá com uma operação um pouquinho mais conservadora, vamos dizer. Você coloca um stop gain na sua operação muito curto. Então você acaba saindo muito cedo da operação. Não há um problema em sair cedo de uma operação que está te dando lucro. O problema é se você acaba sendo mais corajoso quando está perdendo do que ganhando. A gente brinca no mercado que, para a gente ser consistente no mercado de ações, a gente tem que ser medroso quando está perdendo e corajoso quando está ganhando. E na verdade a gente é o contrário, né? A gente é medroso quando está ganhando e corajoso quando está perdendo. A gente vê a ação subindo 1, 2, 3%, caiu meio, a gente já vende, já está com medo de ganhar menos do que poderia ganhar. E quando vê ao contrário, a ação caindo 1, 2, 3, a gente ao invés de estopar, zerar a operação, a gente continua com ela porque acredita que vai estar certo, que no fundo a gente estava certo e que ela vai se recuperar. Fazendo uma regra que você ganha mais do que perde, ou a quantidade que você ganha vai compensar suas perdas, não tem problema você sair cedo da operação, mas tenta ser um pouquinho mais corajoso quando estiver ganhando e ser mais medroso quando estiver perdendo. E o milionário falou aqui de Vale, perguntou se Vale é tendência de baixa. Sim, Vale a gente acredita que é tendência de... Talvez não caia mais do que está agora, mas a Vale, posso dizer claramente que não está em tendência de alta, né? Um papel que ainda está sofrendo muito com o processo de desaceleração da China, que muita gente não sabe o quanto que a China de fato vai desacelerar. Isso é extremamente importante para a Vale, porque praticamente metade das exportações da Vale são para a China pisando no freio, a Vale vai sentir na pele, né? E é só ver o preço do minério, quem tiver a oportunidade de pegar alguma plataforma gráfica que mostre a cotação do minério de ferro e colocar o preço da Vale junto. Andam de mãos dadas, andam lado a lado e um respeita o outro. E o minério de ferro, que já chegou a valer 80, 90 dólares anos atrás, hoje está 30, 40 dólares, beirando aí quase que o break-even em algumas operações da Vale. Então, não é um cenário muito agradável para a Vale, mas o que a gente costuma falar, até o milionário, se for o mesmo milionário do comprar e vender, você já ouviu a missa quase do Pedro Gaudi, que quase toda segunda-feira é bem parecida a tese, que a Vale está num momento terrível, quase que a tempestade perfeita para a Vale, mas ela sobrevivendo a isso, ela tende a ter um 2017 excelente, tendo em vista os projetos que ela tanto investiu, que vão começar a trazer fluxo de caixa positivo. Ela vai parar de desinvestir e vai parar de tirar caixa, né, tirar dinheiro para investir, e vai começar a ter os retornos desses frutos. Agora, João, a pergunta que tinha aqui... É o que fazer se a corretora quebrar? Exatamente. Ele falou aqui, caso uma corretora quebra, o que acontece com o meu dinheiro. Tivemos o caso da TOV recentemente. O que você poderia falar para o investidor quando a corretora quebra? Qual foi o procedimento para a TOV, né, no caso? Pessoal, quando você tem conta na corretora, a corretora quebrou, todo o teu dinheiro está investido em ações, em títulos de renda fixa, em cotas de fundos de investimento, não tem nada na conta corrente, não tem problema nenhum, pessoal. É só pedir a transferência da custódia para uma nova corretora
vida que segue, talvez demore ali alguns dias ali para que isso seja concretizado. A TOV, por exemplo, ali tinha mais de 10 mil clientes ali entre ativos e não ativos. Então, né, imagina 10 mil pessoas ligando lá, todo mundo com uma demanda ali de transferência, de custódia, né, com o número de funcionários é o mesmo, né, não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, muita gente aí entrou em contato com a gente, falando, pô, e agora, o que eu faço? Ligo na corretora e ninguém me atende, não sei o quê. Enfim, a única coisa a fazer nesse momento é ter um pouco de paciência, né? Agora, o grande problema, geralmente, que pode ter as pessoas, é quando tem dinheiro na conta corrente. Quando isso acontece, a pessoa vai ficar com o dinheiro bloqueado, tá? Até 120 mil reais. Você vendeu ações até 120 mil reais, você pode pedir para a BMF Bovespa ressarcir seu prejuízo, tá? Então, olha o que aconteceu. Eu tenho um aluno meu, que eu dei aula para ele, ele vendeu na segunda-feira, era 119 mil reais, ele vendeu, e a TOV quebrou na quarta-feira seguinte, 2 dias depois. Então, ele tinha vendido, mas o dinheiro não tinha vindo para a conta dele. Pô, ele me mandou um e-mail desesperado, João, pelo amor de Deus, me liga, estou desesperado, tinha dinheiro na TOV, não sei o quê. Já foi ressarcido, tá? Mas passou um mês aí de grande susto, né? Porque ele não sabia lá, eu falava para ele, não, calma que você vai recuperar. Mas até vir, né? Se fosse 120 mil reais meu, eu também estaria meio ansioso, né? Para que viesse logo. Mas enfim, aconteceu, tá? Agora, esse mecanismo de ressarcimento, ele não serve se você vender, por exemplo, títulos de renda fixa. Então, você estava comprado em LCA, né? O papel venceu e aí o dinheiro voltou para sua conta corrente. Estava na conta corrente, entra na massa falida da corretora, pessoal. Então, esse cara aí pode demorar ali um tempão, né, para receber, né, porque entra na massa falida, ele é mais um dos credores da corretora. E não foi o caso da TOV, mas em alguns casos a corretora ela está com um problema de balanço, né, patrimônio líquido negativo. Nesse caso, provavelmente, o que você vai receber em ressarcimento é uma parte do que você deveria receber, porque o dinheiro não vai dar para todo mundo, né? A corretora tinha mais passivo do que ativo, tá? E aí você vai ter uma perda. Agora, mais importante do que isso, né, o que acontece é a gente pensar antes, né, para que não aconteça conosco esse tipo de coisa. E aí, o que você tem que fazer, pessoal? Na minha opinião, esse mesmo aluno, ele tinha perguntado para mim, pô, João, eu vi que a TOV não tem o selo do PQO, né, que é a auditoria que a Bovespa faz nas corretoras e concede o selo para aqueles que, né, passam na auditoria, mostram que tem ali uma boa governança corporativa. E ele me perguntou isso antes da TOV quebrar. E eu falei para ele, olha, eu nunca indico para aluno corretora que não tem o selo do PQO. Então, se é o caso de algum de vocês ali, é só entrar lá, dá um Google ali, BMF Bovespa PQO. Aí vai lá, você vai achar a página Bovespa onde tem a lista com todas as corretoras que tem, tá? E você vai em Retail Broker, que é a corretora de varejo, né, que trabalha com pessoa física, tá? Porque tem vários tipos de selos. E aí, não estando ali, minha recomendação é clara para você, troca de corretora, porque aí você não tem como confiar, tá, naquela corretora. Alguma coisa que ela faz ali dentro, ali, que ela descumpre as regras do mercado, as boas regras de governança, enfim. A mesma coisa para quem investe em renda fixa, tem o selo CETIP Certifica. O que é isso aí? É uma garantia de que você deu uma ordem, quero comprar, sei lá, 100 mil reais CDB do banco original. Isso ali fica registrado no CETIP, ali os papéis no teu nome. Você tem um extrato, que é da CETIP, não é da corretora, que comprova que a corretora cumpriu aquela ordem, né, executou aquela ordem do jeito que você enviou ela, né? Porque antes da TOV a gente teve a Corval lá, o cliente mandava uma ordem para comprar títulos de Tesouro Direto, a corretora não comprava, ela comprava ações esperando lucrar e aí pagar, né, a remuneração que o investidor teria, né, com o título de Tesouro Direto, mas, né, a remuneração adicional ficaria para ela. Só que aconteceu o contrário, né, a bolsa caiu, o ativo de risco caiu e a corretora perdeu, o Banco Central percebeu o que estava acontecendo, né, liquidou a corretora. BMF Bovespa tapou essa brecha, não dá mais para ter esse tipo de fraude aí com Tesouro Direto, né? Mas é um negócio que o investidor pode evitar facilmente, é só entrar lá, dar um Google, CETIP Certifica, vai estar lá, todas as corretoras têm o selo, e aí você pode dormir tranquilo, a corretora está fazendo ali, executando a ordem que você mandou. Outra coisa que eu acho que as pessoas devem parar de pensar é falar, pô, qual que é a corretora mais barata do mercado, né? A TOV, durante muito tempo, já foi a corretora mais barata do mercado. Só que o que aconteceu? Anos de prejuízo ali, né? E aí a corretora para de investir em processo ali de melhorias, né? Em tecnologia, enfim.
Corretora, segundo vazou ali, começa a fazer umas operações de dólar aí meio esquisitas, né? Ajudar político a mandar dinheiro pro exterior, ali envolvidos em operações da Polícia Federal, ali Lava Jato, Zelotes ali. Os investigados usavam a TOV, né, para mandar o dinheiro para o exterior, pelo menos foi isso que foi vazado pelo Banco Central. Então, esquisito, né, pessoal? Melhor ficar fora da corretora que cobra o mínimo possível ali, pegar uma corretora ali que dá lucro, né? Outro dia eu falei isso, pô, por que a pessoa não pega uma corretora que dá lucro que o controlador vai ficar, né? Quer proteger aquele negócio, ele quer que aquele negócio continue, né? Que se perpetue para que ele continue ganhando dinheiro com aquilo ali, né? E aí até coloquei a listinha das corretoras dar um prejuízo, os corretores dão um prejuízo me mandaram um monte de e-mail aí, me xingando, não sei o quê. Mas é isso, pessoal, você quer reduzir seu risco, né? Eu acho que você tem que tomar a decisão mais racional, eu acho que é esse que é a forma correta, tá? E é isso que eu faria se fosse meu dinheiro, né? Às vezes o cara, para economizar, sei lá, R$5 por ordem, ele põe em risco o patrimônio da vida dele. Para mim não faz sentido nenhum esse tipo de decisão, tá? Então é escolher bem a corretora antes, porque depois, realmente, em alguns casos, não vai adiantar mais, tá? Sobre isso que você falou de corretora, João, eu peguei o blog que você escreveu, a matéria que você escreveu no seu blog, tá, do como escolher uma corretora, aprendendo com a quebra da TOV, que fala bem das métricas que o João escolheu. Separei mais alguma bateria de VaptVupt de ações. Leandro Gomes, onde eu posso acompanhar o preço do minério? O preço do minério não tem um preço em tempo real aberto. É muito difícil ter um preço claro para esse mercado. O lugar mais fácil de acompanhar é ter um terminal pago de notícias. Como a gente tem a parceria com a Bloomberg, a gente recebe essas cotações e, vez e outra, a gente publica quando tem um movimento mais forte e também menciona dentro das matérias de bolsa. Quando a bolsa sobe, a bolsa cai, a gente acaba comentando de minério. Mas não tem um lugar onde você pode acompanhar. Mais perguntas aqui. Thiago Zincinco não está muito descontada? Não acha que se ela romper R$1 ela teria uma perspectiva maior? O Usiminas está abaixo de R$1 por todos os problemas que o setor siderúrgico vem enfrentando nos últimos anos, e a Usiminas tem um agravante maior, que é a briga no controle societário. Então ela está valendo menos de R$1 porque ela merece valer menos de R$1. Existe até uma tese que é um pouco de brincadeira, mas no fundo tem uma verdade que quando uma ação que era uma grande empresa passa a valer menos de 10, menos de 7, menos de 8, menos de 5, quando ela perde os R$3, é porque ela vai embora e não se recupera. Empresas que já foram grandes e começam a valer muito pouco na bolsa tendem a não se recuperar. Estou falando que a Usiminas vai quebrar, vai sumir? Não estou falando isso. Mas as perspectivas para o setor são terríveis. Ela está com um sério problema de endividamento. Os acionistas controladores não conseguem se entender. Então, não há uma perspectiva de recuperação olhando apenas para os resultados. Agora, se ela pode ser vendida para alguém, se ela pode anunciar uma fusão, se ela pode receber um aporte bilionário que vai fazer a ação subir depois de R$1, aí a gente não tem como prever. Mas olhando basicamente para as perspectivas, para os fundamentos da empresa, não vejo perspectiva para ela se recuperar. Pedindo para comentar Banco do Brasil, resumidamente, setor financeiro está bem descontado, mas ainda tende a cair mais, porque, principalmente pelo que o Itaú mostrou nos resultados, e Banco do Brasil acaba sendo a terceira preferida dos 3 bancos da Bolsa, né, se comparar com Itaú e Bradesco, os 3 principais do Ibovespa, por causa da exposição ao governo. Então, porque se o governo precisar fazer alguma medida de incentivo ao crédito, alguma medida que possa prejudicar os resultados do setor, mas ajudar de alguma forma a economia, ele vai usar o Banco do Brasil como veículo para isso, como ele já usou outras vezes, e isso acaba deteriorando as margens do Banco do Brasil. Inclusive, se você comparar as métricas de resultado de Banco do Brasil com Itaú e Bradesco, historicamente, Itaú e Bradesco têm resultados melhores que o Banco do Brasil. Acho que só um pitaco aqui, acho que o Banco do Brasil é uma que pode entrar no radar das pessoas ali se esse cenário de impeachment começa a andar. Tá? Vamos supor, eu estou chutando aqui, pessoal, Lula é preso, negócio que é altamente favorável ao impeachment. Banco do Brasil, eu diria que entre as 10 ações do Ibovespa que mais vão se valorizar, se isso acontece, uma vai ser o Banco do Brasil. Então, é aquela que você fica ali, de vez em quando você dá uma olhada, será, não sei. Mas no atual cenário, né, que a gente tem ali, que é a probabilidade maior de não impeachment, acho que não seria a ação ideal, não, no setor financeiro. Isso aí era até o ponto que eu ia destacar mesmo, que inclusive a gente colocou esse adendo no Guia Onde Investir 2016, que acho que a única ressalva que a gente faz da carteira é essa.
carteira pode sofrer mudanças, como, por exemplo, um impeachment poderia puxar as ações do Banco do Brasil. Veio uma pergunta agora do Ricardo, qual a vantagem de aplicar nas penny stocks? Se você descobrir uma vantagem, eu também sou curioso, porque não vejo vantagem em aplicar em penny stocks. São ações baixíssima liquidez, você entra com dificuldade de sair, são ações que, por não ter muita notícia, elas são mais suscetíveis a responder a qualquer boato, e boato mesmo, não rumor, boato, que é uma mentira jogada no mercado, isso acaba disseminando fácil. Tem uma maior chance de ocorrer insiders, enfim, não há muitas vantagens em investir em penny stocks. Você vai correr muito mais risco, você pode você pode fazer um trade muito bom, mas você pode também perder o dinheiro da vida na bolsa com uma única penny stock. Dá para entrar na MRV, não gosto do setor imobiliário ainda, porque está diretamente exposto à economia, como a gente não está confiante em uma recuperação da economia, não acho interessante se expor ao setor imobiliário, embora a MRV tenha sido uma das boas ações do setor na bolsa. Comentem sobre o setor de educação, algum prognóstico positivo para esses papéis, o governo pode alterar as regras do FIES. Bom, eles subiram muito na bolsa por 3 anos, exatamente por causa do FIES, e foram as mudanças nas regras do FIES que fizeram ele cair muito forte ano passado e até sofreu um pouco mais esse ano. Então, espero que não venha mais mudança de regra no FIES, porque se vier, deve ser para pior para o setor. Mas o setor, eu gosto de Kroton, que é que tem menor exposição ao FIES e tem bastante aderência ao EAD, que é o ensino à distância, onde tem uma margem maior, mas também não recomendo se expor ao setor. Perguntaram de Prumo, ex-LLX, não costumo acompanhar essas empresas com menor liquidez, inclusive tem até o ranço do Ike Batista, essas empresas não costumam ficar no meu radar, não posso recomendar se é uma boa ou não. Até mais um aqui, falando de Contax, também é outra que eu não gosto, não comento aqui. ETF compensa no instante atual? Eu tenho uma opinião sobre ETF, se o Sandrini tiver outra, ele pode até falar. Eu recomendo muito ETF como um belo veículo para você entrar na Bolsa de Valores, mas aqui no Brasil o ETF de maior liquidez acaba sendo o BOVA11, então você vai se expor ao Ibovespa, que não é lá essas coisas, né? A gente vê pelos anos, até o João quando falou do resultado de renda fixa versus ações, a gente compara com o Ibovespa. E eu na prática, tive um aprendizado muito maior comprando ações, mesmo que numa pequena parcela de determinadas empresas que eu considerava boas, do que unicamente um ETF, que faz uma carteira de ações. Porque quando sair qualquer notícia sobre essa empresa, quando ia sair o resultado dessa empresa, quando ia ter reunião com o investidor dessa empresa, eu queria sempre acompanhar, queria sempre estudar, queria sempre estar inteirado, porque me motivava a saber se eu tinha feito uma boa escolha ou não. Com o ETF, é muito difícil você fazer um estudo desse com as 61 ações que fazem parte do Ibovespa. Então, minha recomendação pessoal é, como no Brasil temos poucas opções e a opção que a gente tem não é tão atraente, prefiro uma empresa que mostre fundamentos sólidos e torne acionista mesmo com uma parcela pequena, e isso vai te estimular a estudar mais sobre o setor. Acho que o BOVA11, ele tem a sua missão ali, quando a pessoa tem menos dinheiro, quer ter uma carteira diversificada, né? Aí é uma opção. Você quer investir, sei lá, 10 mil reais na Bovespa, é tudo que você tem. Você não consegue montar, né, pelo lote padrão ser de 100 ações, você não consegue montar uma carteira diversificada com esse valor. E aí, para você ter uma exposição a um fundo de ações bastante diversificado, que é o fundo de ações mais barato do mercado, eu acho que faz todo o sentido, né, para esse cliente pequenininho, né, essa pessoa, investidor pequenininho. Agora, tem que estar o Ibovespa em tendência de alta, né, senão o Ibovespa em tendência de baixo, como eu acho que ele está ainda, aí não faz sentido, né, e mais para frente, vamos supor que, né, mude a tendência da bolsa e tal, aí acho que faz bastante sentido para o cara pequenininho e para o cara que também às vezes não tem tempo para ficar acompanhando ação por ação e tal, e a bolsa está num ciclo de alta, aí faz sentido, né? Eu peguei nos últimos 35 anos, pessoal, desde 1980, a bolsa teve 3 grandes ciclos de alta e 3 grandes ciclos de baixa, tá? Nesses últimos 35 anos. Então os ciclos são bem longos, né? À medida que você identifique que começou um ciclo de alta, e você não tem tempo de acompanhar a bolsa, mas você quer ter exposição em ação porque você acredita nesse ciclo de alta, ETF BOVA11 é ótima exposição, tá? Ótimo veículo de exposição. O que eu acho que faz mais sentido agora, no entanto, seria ter exposição à Bolsa dos Estados Unidos em dólar ali, que é o ETF que a gente tinha colocado na carteira, o IVVB11, tá? A gente acabou retirando ali, o S&P deu uma
uma fraquejada ali, a gente não sabe muito para onde vai, então a gente acabou retirando. Mas até um tempo atrás, quando estava R$50 esse ETF, aí eu indicava já para o pessoal, né? O ETF chegou a bater uns R$80, tá? E agora deu uma realizada, tá 78, alguma coisa assim. Mas, enfim, acho que o ETF que faz mais sentido, o problema dele é que ele é para investidor qualificado, né? Então tem a CVM, ela faz aí umas camadas de proteção ao investidor e tal, que não sei se fazem muito sentido, tá? Mas nesse caso é só para qualificado. Então não dá para o pequenininho ter exposição, mas tem muito gestor de fundo que faz exposição a Estados Unidos via ETF VVB11, então o veículo é bom mesmo, tá? Para ter exposição internacional. Bom, acho melhor a gente já ir encerrando e escolher uma última pergunta aqui, se você quiser escolher alguma. Aí, João, eu vi muita pergunta de ações, eu vou só pegar vou fazer um mix aqui, perguntaram de BB Seguridade Cielo e estão perguntando de siderúrgicas também. Sobre BB Seguridade Cielo, gosto das duas, são boas ações, caíram bastante até no final do ano passado para cá. Das duas eu prefiro Cielo, inclusive a que está em carteira, uma BB Seguridade, foi uma que brigou para entrar na carteira, a gente preferiu dentro do setor de seguros a ação da Sul América, Unity da Sul América, mas duas boas empresas, se encaixam naquele perfil de empresas com bons resultados, que caíram bem e tem uma demanda mais resiliente. Sobre siderúrgicas, mesmo esquema da Uzi Minas, acho que a Uzi Minas delas é a pior, mas CSN e Gerdau também não estão nos melhores dias. A Gerdau, por muitos anos, foi a preferência dos analistas, porque exposição aos Estados Unidos ia diminuir o resultado dela aqui no Brasil, ia melhorar lá fora, com o dólar subindo e os Estados Unidos se recuperando, mas isso não se mostrou no preço das ações, caíram tão forte quanto as outras duas. E a Gerdau tem uma estrutura de caixa um pouco melhor que as outras duas e tem uma exposição aos Estados Unidos, mas todas acabam sendo com uma perspectiva desfavorável. Mas repito o que a gente já falou no começo do programa, com essa alta da Bolsa em fevereiro, o que costuma subir muito forte são essas ações exatamente as extremamente descontadas, que caíram muito forte e acabam ganhando essa euforia dos investidores. Por isso que a gente até está vendo Gerdau, CSN, até a própria Vale, Petrobras, que a gente mandou não comprar, que estão subindo bastante. As empresas mais defensivas acabam andando menos nesse período. Tem alguma última pergunta que você encontrou? Vou fazer uma última aqui. O Bruno pergunta, planos de previdência compensam? Pessoal, 95% das pessoas que investem em previdência, que eu dou consultoria para essas pessoas, elas investem errado, tá? Só vale a pena, na minha visão, para quem entrega a declaração completa do imposto de renda. Aí você vai usar o veículo, o PGBL com P de pato, tá? Esse que vai valer. E você tem que colocar até 12% da sua renda tributável todos os anos nesse tipo de produto, tá? Esse é o plano de previdência vendido nos bancos que compensa. VGBL eu acho que não compensa, enfim, a explicação seria longa, tá? Mas eu não gosto do produto. E para quem entrega a declaração simplificada, também acho que não vale a pena. Uma única exceção seria os planos de previdência patrocinados, tá? Eu já trabalhei em empresa que oferecia, que é aquele onde você coloca R$1 no plano de previdência, a empresa também coloca R$1, tá? Ou coloca 50 centavos, enfim, a contribuição da empresa varia. Lembrando que esses planos, apesar de você já dobrar o investimento, né, na data zero, que é um negócio que é fantástico, né, é um negócio que tem que aproveitar mesmo, porque é muito bom, esses planos eles têm um lock-up gigantesco. Então, na maioria das vezes, você só vai resgatar o dinheiro quando você se aposentar. Então, é para colocar e esquecer. Se você tem, por exemplo, dívida, o cara endividado, ele não tem que investir em previdência, na minha visão, ele tem que pagar a dívida. Tá? O cara que não fez reserva de emergência ali, não tem, sei lá, 30, sei lá, 20, 30, 50 mil reais ali, para pagar as contas dele se perder o emprego, esse cara também não tem que investir em previdência. Então, às vezes, vale a pena depois você esperar um pouco, resolver sua vida financeira, aí você começa a investir em previdência. Mas acho que seria isso aí, pessoal. Acho que agradecer, né, porque mais de 700 pessoas aí durante quase todo o programa, foi incrível. Chegou aí. Até quase 800 pessoas no momento, começamos com 500, né, cresceu bastante a audiência. Já joguei de novo, para quem não tem a carteira recomendada, já joguei de novo o link para baixar a carteira. Quem baixar a carteira já vai entrar no nosso mailing. Vocês já podem mandar, quem não tiver a planilha, quem quiser a planilha de volta, às vezes não recebe, só mandar um e-mail que eu já faço o envio, já faço a distribuição da carteira, do PDF, tudo sobre a carteira de investimentos, tudo sobre a planilha. Espero que vocês tenham gostado.
Sandrine, muito obrigado aí pelas explicações de renda fixa. Espero que a gente tenha, não atendemos todos os pedidos, mas espero que a gente tenha ajudado tirar pelo menos parte das dúvidas sobre investimentos para 2016. Vamos tentar fazer todo mês também o acompanhamento da carteira, né? Enfim, quem não conseguiu até a dúvida respondida aí, te promete tentar na próxima aí, pessoal. Bom, então a gente se vê até na primeira semana de março, quando a gente vai falar do resultado da carteira em fevereiro. Muito obrigado pela audiência e bons investimentos. Até lá!